O que eu mais falo nos meus vídeos é sobre a intuição. E daí alguém poderia perguntar, mas a intuição não pode nos enganar? Não pode nos levar a tomar decisões completamente erradas? Não. Uma, porque a intuição sempre aponta o caminho certo. O problema é que as pessoas confundem as fantasias, as ilusões com a intuição. Aqueles sentimentalismos bobos ou aquela euforia de um determinado momento que promove e provoca sim sentimentos, e muitas pessoas acham que isso é a intuição, mas não é. Tudo isso é produzido pela própria mente humana. Nós precisamos aprender a diferenciar os sentimentos intuitivos dos sentimentos intelectivos. Abdrushim mostrou essa diferença em sua obra Na Luz da Verdade. A mente, ela age sobre os sentidos corporais. Assim surgem sentimentos também, mas são sentimentos intelectivos, produzidos pela ação da mente sobre a sensibilidade corporal. Isso gera a fantasia, as ilusões, aquela euforia. Tudo isso acaba desviando o ser humano, o enganando. E muitas pessoas se frustrando com esses sentimentos intelectivos, com essas ilusões, por fim renegam todos os sentimentos, todas as formas de sentir, confiando apenas na mente humana, na razão, dizendo não, o ser humano deve seguir sempre a cabeça, jamais o coração, porque se ele seguir o coração, ele vai se dar mal. Mas quem pensa assim é porque confundiu as coisas, confundiu esses sentimentos gerados pela própria mente, que não são a intuição, Então, esses sentimentalismos, eles agem da mente sobre a sensibilidade corporal. Tudo isso age de fora para dentro, mas a intuição, ela age de dentro para fora, é diferente. E quando a intuição age de fato, surge uma clareza, uma nitidez, uma retidão e uma lógica também, porque a intuição não é a ausência de lógica. A ausência de lógica é essa sensualidade, é essa sensibilidade intelectiva, é essa fantasia. Tudo isso é falta de lógica que leva o ser humano a errar. Mas a intuição, quando ela brota de dentro para fora, ela parte do núcleo, que é o espírito. Ela atravessa as cavidades da alma, chega até o cerebelo, aqui atrás, e depois, por fim, ao cérebro frontal, chega ao raciocínio, e assim surgem pensamentos, que são pensamentos sólidos, coerentes, que indicam para algum caminho, mas tendo como fundamento o núcleo, o espírito, que é pronto, como disse Cristo. O espírito é pronto, mas a carne é fraca. E a própria mente, ela faz parte da carne, o raciocínio faz parte da carne. Mas para o raciocínio executar um bom trabalho, ele precisa ser utilizado como um instrumento pelo espírito, pela intuição. Daí surge uma racionalidade saudável, surge uma lógica na qual podemos acreditar e que nos leva para algum lugar. Então, o ser humano precisa tomar cuidado para não confundir os sentimentos intelectivos, que são resultantes da ação da mente sobre a sensibilidade corporal, com os sentimentos intuitivos que brotam de dentro para fora. A intuição não engana o ser humano, jamais. Em um dos seus capítulos na obra Na Luz da Verdade, agora não sei se é a voz interior ou a intuição, Abdrushim fala daquela questão da primeira impressão que temos sobre uma pessoa. E ele diz, a primeira impressão é a correta. Muitas vezes nós deparamos com uma determinada pessoa, a conhecemos e surge dentro de nós algo estranho, algo que diz, tome cuidado com essa pessoa.
Mas daí nós queremos ser simpáticos, queremos ser politicamente corretos, queremos ser polidos, influenciados pela mente, porque a mente ela quer ostentar, a mente quer se mostrar, então ela procura aparentar diante dos outros algo que o ser humano não é, que a própria mente não é. Então o que acontece? Assim essa intuição ela acaba sendo toldada. Essa impressão originária, ela acaba sendo soterrada. Com o passar do tempo, o ser humano simpatiza com aquela pessoa, mas depois de determinado momento, acaba se desiludindo, acaba se frustrando com essa pessoa. E a primeira impressão comprova ser correta. Eu tenho certeza que vocês já experimentaram isso na vida de vocês. A um primeiro olhar, sentiram algo estranho em relação à pessoa. Mas a mente foi lá e envolveu vocês. A mente enganou vocês. A mente queria ser simpática e agradável. E levou vocês a se envolverem com essa pessoa. Mas disso, por fim, surgiu uma frustração, o que fez vocês reconhecerem que a primeira impressão estava certa. Estava correta. E essa primeira impressão era o quê? Uma intuição. Então a intuição, ela sempre é certa. A intuição sempre nos aponta um caminho correto. O problema é que muitas vezes as pessoas deixam a mente enrolar tudo isso, né? A mente, ela é um monte de linha que vai enrolando o carretel e por fim o carretel desaparece debaixo da linha. A nossa mente só enrola. A nossa mente só enrola. Ela quer ser agradável, simpática, quer se sobressair, quer se mostrar, quer bajular as outras pessoas para obter vantagens materiais disso, e assim ela apaga as impressões do espírito. Ela vai soterrando o espírito. Muitas pessoas hoje não conseguem mais nem ouvir a sua intuição porque estão tão enroladas pela mente que nada mais vem de dentro. O ser humano precisa tomar muito cuidado desde a adolescência, quando o espírito desperta, para o manter desperto ao longo da vida. O problema é que lá na adolescência as pessoas já se desviam, confiam na mente apenas. Muitas pessoas seguem até os seus sentimentos, os sentimentos intelectivos produzidos pela própria mente, e se frustram, e daí por fim dizem, não, devemos confiar apenas na razão, sejamos racionais. Mas uma vida racional, unicamente racional, ela é fria, ela é sem graça, é uma vida calculista, é uma vida interesseira, é uma vida que não permite ao ser humano se sentir vivo, não consegue sentir aquele calor espiritual dentro de si. Então a vida, ela não tem sentido quando o ser humano vive apenas na esfera racional. É preciso ter intuição dentro de si, é preciso sentir essa força que irradia de dentro para fora, abrindo caminhos, demonstrando direções para onde ir. Tudo isso é algo espiritual que está dentro do ser humano. Ele precisa apenas deixar que isso flua, mas as pessoas têm medo dessa fluidez, porque quando o espírito desperta, ele desmascara a mente humana. Desmascara, e daí a mente humana procura fazer de tudo para soterrar o espírito, porque sobre a mente humana age o anel trevoso, as formas de pensamentos, toda essa energia obscura e trevosa que hoje envolve a Terra, ela age sobre a mente humana. Essa energia procura forçar a mente a enclausurar o espírito para que ele não desperte. Então, a nossa luta, ela é contra todas essas energias que manipulam a mente. A nossa luta, ela é contra a mente.
Mas não porque a mente é o mal, mas é uma luta para arrancar a mente da influência das trevas, para que a mente sirva ao espírito como um instrumento que permite verbalizar a intuição por fim, e não para que a mente sirva às trevas. Então, na maior parte das pessoas, a mente serve às trevas, porque as pessoas não prestam atenção no seu íntimo, não procuram ouvir a intuição, têm medo da intuição. Claro, quando a intuição desperta e nos mostra uma outra visão da vida, nós ficamos de cabelo em pé, porque vemos que o mundo está todo errado e vemos que estamos indo na contramão desse mundo manipulado e programado pelos perversos. E isso gera uma certa inquietação no ser humano, porque ele não quer travar essa luta. O ser humano atual quer ficar na sua zona de conforto, no bem bom, no oba-oba, curtindo a vida, se entregando aos prazeres. Já o espírito não quer isso, a intuição não quer isso. A intuição quer a evolução espiritual. Então, por isso que muitas pessoas até sentem a intuição vez ou outra, mas quando veem o que a intuição exige, logo dão um jeito de soterrar a intuição, porque acham que isso é uma luta que é muito difícil de ser travada, é uma batalha grande. Sim, é uma batalha grande, mas somente esta batalha leva o ser humano à salvação. A salvação, quem se entregar ao medo, à covardia e ao comodismo, vai ser condenado quando chegar a hora. Vai ser condenado. Não pensem vocês que aquele que está na zona de conforto vai salvar o seu espírito. Não vai. O espírito vai adormecer cada vez mais e mais e mais. E um dia o Senhor chamará o espírito para a ressurreição. Não o corpo, a ressurreição do corpo não existe, mas a ressurreição do espírito que está morto dentro das pessoas, que está dormindo. E daí o espírito desses mortos será condenado de vez, por causa da preguiça, por causa da indolência. Então interpretemos corretamente esse negócio da ressurreição. Que as pessoas deixem o seu espírito ressuscitar, renascer, porque o espírito da maior parte das pessoas está dormindo, está morto. Cristo falou isso em seu tempo. Cristo falou isso em seu tempo. Se eu não me engano foi Pedro. Cristo disse para ele, me siga. Ele falou, não, eu preciso enterrar meu pai. E ele falou, não, deixai aos mortos enterrarem seus mortos. Olha o que Cristo falou. Quais são os mortos dos quais Cristo se referia? Os defuntos onde o corpo morreu? Não, esses mortos vivos onde o corpo ainda está vivo, mas o espírito morto. É destes mortos que Cristo falava, e são esses mortos que precisam ressuscitar em espírito para a verdade, para a luz, para que se tornem seres úteis na criação do Senhor. Então interpretemos as coisas de forma correta e não tão comodista como as religiões fazem, para manterem as pessoas na sonolência, porque as religiões querem dormentes, apenas massa de manobra, apenas contribuintes. É isso que as religiões querem, e é disso que as pessoas precisam se libertar, das mentiras das religiões, das mentiras da política, das mentiras do consumismo, das mentiras da sensualidade, da depravação, da decadência, da impureza, da podridão moral que apodrece as pessoas nos dias atuais. Então é preciso despertar dentro de si, ouvir o seu espírito, isso é intuição. E isso não engana o ser humano, isso aponta o caminho corretamente. O problema é que as pessoas confundem a intuição com esses sentimentos produzidos pela própria mente humana agindo sobre a sensibilidade corporal. É aí que as pessoas cometem grandes erros, é aí que as pessoas se enganam. Por fim, recusando qualquer tipo de sentimento, confiando apenas na razão. Mas a razão sozinha nada faz, ela precisa ser utilizada como um instrumento da intuição.
Daí surge uma forma lógica de pensar, por fim, depois que a intuição atravessa as cavidades da alma, chega ao cerebelo e, por fim, ao cérebro frontal, onde está o raciocínio. Então preste atenção nisso. Preste atenção, leia os capítulos, a voz interior e a intuição da obra Na Luz da Verdade, de Abdrushim. Leia esses capítulos. Não apenas uma vez, mas várias vezes. Leia esses capítulos de coração, se entregue a eles. Assim você entenderá o que é a intuição. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!